Um neurologista japonês fez uma ressonância magnética no cérebro do Neymar enquanto ele jogava futebol e comparou com outros jogadores. E o que esse neurologista descobriu foi impressionante. A maioria dos jogadores mostrou uma atividade muito alta no córtex pré-frontal, que é a área do cérebro associada para a tomada de decisões e planejamentos. Mas no caso do Neymar, essa parte do cérebro dele estava quase em silêncio. Isso pode parecer um problema, certo? Vendo de primeira vista. Afinal, um jogador de alto nível igual o Neymar não deveria estar pensando demais e fazendo múltiplos planejamentos enquanto joga futebol? Mas é aí que você se engana, pequeno jogador. É isso o que diferencia Neymar de outros jogadores. O Neymar não precisa ficar pensando ou fazendo inúmeros planejamentos. O corpo dele se move de forma fluida, basicamente como se ele estivesse no piloto automático. Ele não precisa planejar suas jogadas, igual inúmeros jogadores amadores fazem. As jogadas dele simplesmente acontecem, e é exatamente isso o que torna ele tão imprevisível. E esse mesmo neurologista comentou que se escaneasse o cérebro de Messi, Ronaldinho, daria esse mesmo resultado. Porque esse é um padrão da máxima performance. Beleza, jogador? Depois dessa pequena introdução, vamos para o assunto real desse vídeo, o que é o Flow. Mas bem, se você não me conhece, prazer, meu nome é João, mais conhecido como Rios Futebol aqui no YouTube e também lá no meu Instagram. E hoje vamos falar um pouco sobre o que é o modo Flow e como você pode aplicar isso no seu jogo de futebol para aumentar o seu desempenho e a sua performance. Então, se você não é inscrito no canal, clique no botão aqui abaixo de se inscrever, deixa seu comentário e, logicamente, aquele like para apoiar o canal. E eu prometo que eu vou voltar a postar semanalmente aqui no YouTube, porque eu sei que vocês gostam bastante. Então vamos lá, o que é o estado de fluxo ou flow? O estado de fluxo é um estado mental de total imersão. Quando você entra nele, tudo desaparece, o tempo fica muito mais lento e você começa a fazer as coisas no automático. Quando você tá nesse estado, você não precisa pensar para fazer suas coisas, você simplesmente faz. Eu tenho certeza que você já entrou no estado de flow alguma vez, seja estudando, fazendo alguma atividade física ou até mesmo assistindo sua série. Você fica num estado completamente imerso na atividade, ou seja, você não vê o tempo passar e faz as coisas no automático. E é exatamente isso que você precisa replicar no seu futebol, e é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu vou dividir esse vídeo por etapas e eles vão estar aqui nos capítulos abaixo. A primeira etapa para você entrar nesse estado é o equilíbrio entre o desafio e a sua habilidade. Ou seja, se o desafio ou o jogo de futebol que você está jogando for muito fácil, você vai perder o interesse, o seu foco vai sumir e você não vai conseguir entrar no estado de flow. E também temos o outro ponto: se o desafio for muito difícil, você não vai conseguir jogar. Ou seja, se você está jogando contra pessoas que são muito melhores que você, consequentemente você vai perder o interesse naquela partida, não vai conseguir jogar literalmente e você vai perder o foco, não vai conseguir entrar no estado de flow. Mas quando essas habilidades estão equilibradas, não está tão difícil e nem está tão fácil, você consegue entrar nesse estado e vai conseguir jogar sem pensar, como se estivesse no piloto automático. A segunda etapa para você entrar nesse estado de flow são as condições do jogo. Você precisa ter uma condição, um objetivo muito claro para entrar nesse estado de flow. E no futebol você tem várias delas. Então você pode ter um objetivo claro, como marcar gols, dar assistências, fazer defesas, enfim, você tem uma série de fatores e objetivos que você pode encaixar. Você tendo o objetivo em mente vai ajudar você a ter mais foco e entrar nesse estado com mais facilidade. E a terceira etapa é desencadear esse estado de flow. A neurociência mostra que o estado de flow é alcançado como o cérebro entra em estados de onda teta e alfa. As ondas alfas ocorrem quando você está relaxado e presente no momento. Elas estão associadas à velocidade, criatividade e reações de movimentos fluidos. Tudo o que você precisa ter dentro de campo. Já por outro lado, as ondas tetas são ainda mais profundas e elas acontecem quando você está totalmente imerso na tarefa, quase como o tempo não existisse. O problema é que hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de entrar nesse estado porque o seu cérebro já está super estimulado. O uso constante de celulares, assistir muitos vídeos curtos, notificações o tempo todo e muitas comidas ultraprocessadas prejudicam nossa capacidade de focar no momento presente. E isso enfraquece os nossos receptores de dopamina e dificulta o engajamento com o momento presente.
E isso é um grande problema para os jogadores de futebol. Se seu cérebro sempre está em modo de autoestimulação e baixa concentração, você nunca vai conseguir entrar nesse estado. Porque quando você tentar, vai ficar pensando demais e não vai agir naturalmente. E o quarto passo que eu vou te passar veio para suprir esse problema. Nessa etapa, a gente vai recuperar sua dopamina e a sua concentração. Então, a primeira coisa seria reduzir a superexposição. Então, aqui você vai precisar limitar atividades que drenam muito o seu foco, como por exemplo os vídeos curtos. É importante colocar uma meta ali que você pode assistir esses vídeos curtos, por exemplo, 30 a 40 minutos por dia no máximo. Outra dica é buscar atividades a longo prazo. Então, você vai trocar recompensas rápidas por coisas que realmente te deixam feliz, como jogar futebol, levantar peso, sair com a família, convidar amigos para dar uma volta, ler algum livro ou trabalhar em você mesmo. Você precisa fazer algo que realmente te orgulhe. Isso vai ajudar a resetar o seu sensor de dopamina. E a outra dica para isso é sair da sua zona de conforto. Então busque conexões reais com as pessoas e faça coisas que exigem plenamente esforço de você. Comece a ter mais contato com a natureza, pegue um pouco de sol, caminhe na rua com seus cachorros ou até mesmo sozinho e faça coisas mais simples, ou seja, ensine o seu cérebro a encontrar prazer nas coisas simples do mundo. E a chave aqui, rapaziada, é você ser consistente. Não adianta fazer uma semana e largar de mão, porque não vai dar certo. Tem ali, para você ver resultados, é ali no mínimo 7 dias. Então beleza, depois desses passos, agora eu vou ensinar você a como entrar no estado de fluxo durante o jogo. Então pela manhã, na hora que você acordar, vá para fora da sua casa e tome um pouco de sol. Feche os olhos e passe de 5 a 20 minutos apenas observando seus pensamentos. Não tente apagar eles, apenas observe. Isso vai ajudar você a concentrar na partida que vai vir ao longo desse dia e a estar no momento presente. O sexto método seria o spawning, ou seja, o método recém-nascido. Esse método é muito forte para ajudar você a entrar no estado de flow. Esse método é um pouco cringe, um pouco vergonhoso, mas funciona, tá? Então faça sozinho. 1 hora antes do jogo, você vai fechar os seus olhos em um lugar calmo, sem ninguém, e vai falar para você mesmo: eu acabei de nascer e não existe nada além do momento presente. Você falando isso algumas vezes vai resetar sua mente e vai ajudar você a focar no momento presente durante a partida. Depois, quando estiver dentro do jogo, você vai imaginar como literalmente fosse um recém-nascido. Você vai sentir o gosto que está na sua boca, vai prestar atenção no seu tato, vai prestar atenção no ar que você está respirando, o cheiro que está exalando, vai prestar atenção na voz da torcida, na voz do seu treinador ou até mesmo dos colegas da sua equipe. E dentro do jogo mesmo, imagine você fazendo jogadas absurdas, dando aquele passe perfeito, aquele chute certeiro no ângulo ou aquela defesa incrível. Nosso cérebro dificilmente consegue distinguir o que é realidade e o que não é. Então você pensando dessa forma vai reforçar para o seu cérebro que você é capaz de fazer aquilo. E o sétimo passo é a nutrição e suplementação. A nutrição tem um papel muito importante para você entrar no estado de fluxo. Então, os alimentos certos podem preparar o seu corpo e sua mente para entrar nesse estado com mais facilidade. E um deles são mirtilhos, que são ricos em antioxidantes, que vai proteger o seu cérebro. Peixes gordos como salmão também são ótimos para o seu cérebro. Chocolate amargo e abacate são ótimos para sua corrente sanguínea. E chá verde e água são ideais para manter você hidratado. E bom, rapaziada, a última dica e a oitava é você praticar e jogar bastante. Quanto você mais praticar, mais fazer esses rituais, mais fácil vai ser para você entrar nesse estado durante suas partidas de futebol. Então, participe de jogos pequenos como futsal, participe de 1v1, chama aquele seu amigo ali, perna de pau, treina 1v1 com ele, treina dribles com ele. Enfim, quanto mais você praticar, mais fácil vai ser para você entrar nesse estado. E bom, rapaziada, por hoje é só. E não se esqueça, se você quer melhorar seu futebol, eu e minha equipe fizemos um treinamento não ortodoxo. E por que não ortodoxo? Porque são métodos poucos conhecidos no Brasil, como o treinamento da fáscia, como entrar no flow, lá a gente dá mais dicas detalhadas, treino do instinto para você jogar no piloto automático e muitas outras coisas. É uma variedade de conteúdo lá dentro da nossa área de membros. Então, se você ficou interessado, só clicar no link que eu vou deixar nos comentários fixados ou na descrição do vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.